Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plank Talks. E hoje a gente tem um assunto super importante e que acho que é debatido por toda a sociedade, que é consumo. Como que o consumo impacta na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Como que essas facilidades da tecnologia, do consumo, impactam na formação da personalidade dessas crianças, dos nossos estudantes? E para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe um time super especial hoje, 3 convidados especialistas que cada um vai trazer aí a sua vivência. Começar aqui com o Helder, que está aqui na minha frente. O Helder é formado em administração de empresas, especialista em finanças pessoais, mais de 2 décadas trabalhando com gestão financeira, né, Helder? Não parece, né? Não parece, começou ontem. A Carolina Schmidt, a Carol, obrigado Carol por estar aqui com a gente, é jornalista, cofundadora da GS2 Marketing, Head de Customer Experience, Isso. Falei certo, Carol? Que é a experiência do cliente, que é focada justamente nessa questão de venda. Queria ouvir também o outro lado, não só como mãe, como consumidora, mas como uma pessoa que faz o marketing de empresas que se vendem, Exatamente. né? E a Jussiele Silva, nossa orientadora educacional, compõe o time de orientação aqui do colégio, que vai trazer também um aspecto da psicologia, da pedagogia, do consumo dentro dos nossos jovens. Isso mesmo. E eu, que sou o André, sou diretor aqui do Colégio Plank, estou aqui para mediar esse time de feras que vai falar sobre consumo. Pessoal, vamos direto ao ponto. O que significa o consumo e o que representa para vocês essa era que a gente está vivendo, onde o consumo parece que está a um clique da gente? Como é que vocês enxergam isso? É isso mesmo, assim, acho que até eu gostaria de dar um passo atrás e contar um pouco de história, né? Hoje o que a gente vive e a gente tem presente no nosso dia a dia? Pessoas que ainda estão no nosso dia a dia, que são os nossos avós e os nossos pais, né? Para mim, minha mãe tem 70 e poucos anos hoje, então ela é uma pessoa que ela viveu uma era de consumo diferente da minha, e eu vivo uma outra realidade com os meus filhos. Então, para clarificar, né? A minha mãe, ela tem um perfil de consumo onde ela viveu a escassez. Então, ela investe em imóvel, ela quer pegar, ela quer ter as coisas muito em material mesmo, mas ela é muito segura. Porque ela viveu escassez, ela passou por um período ali, né, década de 40, 50, 60, onde a gente tinha bastante escassez, né, aquele período pós-guerra. Aqui no Brasil a gente teve um período ditatorial ali que fecharam as fronteiras, enfim, a gente tinha esse perfil, então ela é muito segura. Eu já venho de uma geração, tenho 42 anos, então já venho de uma geração onde eu comecei a tatear essa questão do consumo, do marketing. Então já via lá nos desenhos que eu assistia na minha infância a propagandinha lá da Estrela, do brinquedinho que eu queria. Então já é um pouco mais próximo essa questão do consumismo para mim. E os nossos filhos já nasceram na internet. Eles já nasceram com acesso ao mundo, a um clique de distância, né? Então é importante a gente diferenciar esses perfis de consumo e como isso efetivamente nos molda. Então, trazendo esse perfil, você está dizendo da necessidade ou do desejo. Exato. Né? A sua avó, os nossos pais, eles passaram pela necessidade. Exato. Que foi Exatamente. Evoluindo para um desejo de ter e suprir outras necessidades que não são mais materiais, que são imateriais. Então faz parte também desse contexto histórico, né? E ela é muito segura. Sim. Então, assim, a minha mãe, ela acumulou um patrimônio, por assim dizer, mesmo não ganhando um salário gigantesco. Então, por quê? Porque ela sempre tinha aquela questão da escassez na cabeça dela. Olha, se eu não guardar, pode ser que eu volte para aquela situação de escassez e eu não tenho nada guardado, né? Eu já vivi ali uma fase onde eu quero, mas eu não tenho acesso, né? Quem aqui, né, da minha geração, me desculpa, eu não sei quem é da minha geração ou não, mas me parece que somos todos jovens. Todos jovens. Mas quem nunca assistiu lá uma propaganda da Estela Barros levando os filhos para Disney e desejava aquilo para si quando era criança? Sim. Então eu já tive mais acesso. Minha mãe via aquilo e falava assim, não, que mano é Disney, né?
Que isso aí tá muito distante de mim e não tem condições. Meus filhos já foram 2 vezes para Disney. Então, quer dizer, você vê a discrepância que é, e a gente convive com essas 3 gerações hoje. Né? Então, quanto mais a gente tem esse contato com outros perfis, a gente percebe que o perfil de consumo de cada um é moldado pela educação. Por que eu falei tudo isso? Para dizer que dá para ensinar perfil de consumo. Perfeito. Sim. Tá? Então, os nossos filhos não é porque eles têm acesso a tudo que eles têm que ter tudo. Ah, sim, sem dúvida. Tá? Então, é um pouco... E também, uma questão que a gente pode até aprofundar um pouco mais depois, mas não é porque eu não tive que meu filho necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter. Isso a gente tem discutido muito. Carol, como é que você vê isso? Eu vejo que é uma questão... A gente está lidando com um momento que a gente ainda não encontrou um equilíbrio. Né? Então, a gente teve a escassez, hoje a gente tem muito, todas as classes têm muito, não é um privilégio de classe A ou classe B, todo mundo tem, porque tem disponível muitos itens para todos os gostos, para todos os bolsos. Então, a gente está imerso numa cultura de consumo. Mas eu gosto de pensar também um pouco antes, né? O porquê do consumo. Então, a gente vê nas mídias, nas redes sociais, no dia a dia, essa questão de consumo muito ligado à felicidade, Perfeito. Ao prazer. Então, me parece que se eu tiver, eu vou ser feliz. E se consome-se cada vez mais, tanto produtos como experiências, e até experiências bizarras, porque chega a um ponto que nada está dando prazer e não está trazendo a felicidade. E aí a gente está nesse turbilhão de informações misturadas, vindo de todos os canais, de todos os lugares, e gerando esse consumismo que a gente vê que é muito grande de adultos, de crianças, de adolescentes, enfim, da sociedade como um todo e em todos os países. Né? Eu acho que é um fenômeno mundial, e a gente percebe essa questão que vocês colocaram do... O jovem hoje, vamos pensar no jovem que está aqui no Colégio Planck, ou o jovem que é amigo ou colega de jovens que estão numa escola particular, numa escola que tem um determinado valor de anuidade, mensalidade, vamos dizer assim, mas que a gente acaba atingindo uma classe social X. Esses jovens hoje, eles consomem tanto aspectos da tecnologia, que é um game, um jogo, um videogame, uma experiência que eles querem, quanto muitas vezes um celular, quanto às vezes um tênis, quanto o moletom, que é o moletom da moda, que é como se ele não tivesse aquele tênis, ele não pertence àquele grupo. Se ele não tiver aquele moletom, aquele boné, ou ele não tiver aquela bola, ou aquela chuteira que os meninos hoje andam com as chuteiras da Nike, cada vez mais coloridas e legais, ele não pertence àquele grupinho do qual ele quer pertencer. Sim. Então acho que tem também a vertente do consumo para fazer parte de um grupo que se regula porque temos coisas parecidas. Temos o mesmo skate, ou temos a mesma bola, ou temos a mesma chuteira, e frequentamos os mesmos lugares. Somos da mesma tribo. Somos da mesma Isso. tribo. E eu sinto que um pouco do consumo deles está enviesado por isso. E tem tribos, por exemplo, da leitura. Então eu preciso consumir os livros que os meus amigos também têm, porque se eu não tiver aquele livro, Eu não tenho um repertório de eu não tenho um conversa pra repertório de pertencer. conversar com eles. E eu fico de fora, eu fico à margem. Então, tem esses aspectos que nem tudo que se consome, eventualmente, vou usar aqui uma palavra pesada, é fútil. Pode ter um consumo que tem um sentido muito forte, mas que o que gera o impulso é a necessidade de um pertencimento. O que gera o impulso é uma necessidade de inclusão. Né? Eu acho que aí você vê muito isso, né, Ju? É bastante, porque o ponto central no consumo hoje, sobretudo na adolescência, é saber fazer escolhas. Então, o que o senhor está trazendo aí é ele saber se entender um ser social e se encaixar num grupo onde para ele faz sentido. E aí a gente vai muito para aquele viés do eu mereço, que é a compensação. Então, eu sou compensado em pertencer a algo porque aquilo me traz uma satisfação de uma necessidade material, mas de um fundo imaterial, que aí são os fundos das emoções. Né? Um ser social para consumo, nós adultos, né? A gente chega numa sexta-feira, a gente fala, poxa, hoje eu mereço um jantar mais caprichado, mais gostoso, porque eu estou cansado. O eu mereço, né? E aí, esse eu mereço, você jantou, ok. Mas depois, satisfez o seu cansaço? Ou te trouxe uma frustração, uma culpa? Então, para o adolescente, esse pertencimento também, ele traz
na percepção de um pensamento tóxico às vezes, que ele se limita a não ter os valores, o valor real mesmo, o valor de pertencimento àquela ideia, àquela marca, distante daquilo de quem ele é, do que ele gosta de consumir. Então, precisa ter cuidado com isso, porque isso é uma crença limitante social embutida hoje e vendida como atrativo para eles. Então, ele pode gostar muito de um tênis azul, mas está todo mundo consumindo o tênis laranja. Eu vou consumir o tênis laranja. Isso. Né? E aí a frustração de que eu não posso ser quem eu sou porque um consumo social de uma ideia, de um material está acima daquilo que eu acredito que é bom para mim, pode trazer esse dano pela compensação. Você trouxe a questão do merecimento, e eu usei muito em palestras que eu já dei pelo Brasil, que Napoleão tinha uma história que ele tomava champanhe todas as noites, né, Napoleão Bonaparte. E diz a lenda que ele tomava champanhe todas as noites porque tinha dias que ele precisava e tinha dias que ele merecia. Né? Então, ou era por uma comemoração ou era para esquecer o dia. E eu fazia metáfora, porque eu gosto muito de pão, e aí eu brincava que eu comia pão todas as noites. Ou porque eu merecia, ou porque eu precisava. Então, de qualquer forma, ir à padaria para mim era uma... Porque ou eu mereço, nossa, Sim. hoje meu dia foi, eu mereço comer um pão gostoso à noite. Ou, nossa, hoje meu dia foi muito ruim, eu preciso ter um momento bom, vou comer o pão. De qualquer forma, está associado a consumir. A consumir, e isso é inerente ao desenvolvimento humano, seja ele no aspecto social, emocional ou intelectual. A gente nasce consumindo. A nossa necessidade do afeto materno ali, da mãe, quando não é suprida, o que coloca? A chupeta. Então, eu vou consumir algo material. Mas hoje é a chupeta XYZ, com a borboletinha e tudo mais, que quem decide para aquele ser que não sabe o que é a chupeta nem a sucção, né? Mas tem a percepção emocional ali, pela marca. Então, a melhor marca X para o meu filho é porque ele não chora com aquela marca. E isso vai trazendo crenças, vai trazendo pensamentos, vai construindo aí uma lógica de aparência que o adolescente hoje é a selfie. Então, o melhor filtro, a melhor postagem, o meu é melhor, o melhor... Então, esse melhor, essa cultura da aparência, a gente precisa cuidar porque ela pode vir a furtar um responder de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, a gente precisa cuidar disso porque a linha do consumo... a gente vai falar mais para frente aí do consumo digital, mas a linha do consumo material, ele precisa ser cuidado, porque senão a linha do consumo imaterial das relações corre-se o risco de ficar só nessa aparência tóxica e muito vulnerável a atrativos que não são profundos do desenvolvimento, né? Agora, vocês acham que as crianças estão consumindo mais mesmo? Na Muito. opinião de vocês? Eles compram mais? Eu não sei se eu tenho filhos em casa diferentes, eles são muito pouco do consumo. Às vezes a gente viaja e fala assim, você vai comprar alguma coisa? Não, tô bem. Não quero. Mas se você não quer uma lembrança? Não, tá tudo bem. Então, eu também tenho esse exemplo em casa, que é um pouco... Eu não sei se é a regra, mas eu vejo outros amigos também consumindo pouco. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente chegou num momento, acho que de uma certa estafa, né? Eu acho que existe isso, né? Essa questão do pertencer a um grupo, e a fase da adolescência é uma fase bem complicada para isso, né? Eu lembro que eu ia de chute para a escola e meus amigos tinham lá o tênis ASICS ou Nike, eu não sei qual que era da época lá, e eu me sentia realmente mal por aquilo, né? Porque, poxa, eu não tenho lá o mesmo tênis que todo mundo tem, e isso realmente te exclui de um grupo, isso é importante, e é importante a gente, como educador e como pai, entender os motivos do consumo. Sim. E aí eu acho que é um ponto que é importante, né? Então você falou ali, poxa, o tênis laranja é o tênis da moda. Mas, pô, meu filho tá precisando de um tênis, tanto faz se é laranja ou se é azul. Por que eu não compro o laranja, que vai dar um prazer dele pertencer sim a um grupo, ao invés de comprar o azul? Que eu não posso fazer. Comprar o azul essa semana, o laranja na outra e o verde na outra. E aí sim eu vou estar ensinando algo errado para ele. Juntar a fome com a vontade de comer, né? Já que vou comprar, compro o que vai dar mais satisfação. E desconstrói também a ideia da conquista. Exato. Porque o consumo, ele gera prazer. Sim. Né? Mas a conquista, você conquistar algo que você desejou, é um consumo positivo. É importante. Então, você almeja um tênis aí X, né, o tênis laranja. Você trabalhar para conquistar, juntar a sua mesada, é uma ocasião importante, é uma data importante você conquistar, o gosto daquele objeto material, ele se transforma em outro gosto, né? Isso é. E até puxando, desculpa. Não, é isso mesmo. Puxando só esse gancho e juntando com a tua pergunta especificamente, né?
contar um exemplo agora recente que aconteceu em casa, né? Então acho que é legal a gente trazer. O meu filho lá de 10, 11 anos estava doido por causa do PlayStation 5. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E quando eu fui investigar e perguntar, por que você quer o PlayStation 5? Ah, não, porque é o PlayStation mais atualizado e não sei o quê. E quando eu fui pesquisar, eu falei assim, olha, filho, tudo que o PlayStation 5 tem, o seu videogame hoje também tem. Não tem nada de diferente. Então, entendo e acho legal que você queira comprar. Então, vamos fazer um combinado aqui. Tem as tarefinhas aqui de casa. Tirar o lixo, lavar uma louça, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu coloquei para ele como merecimento, entre aspas, mas também... Como meta ficou, mesmo de exato, conquista. mas ficou... Quando eu comprei o videogame, que ele juntou com o dinheiro que ele me ajudou em casa a fazer as coisas, foi outra coisa que ele ganhou. Né? Na verdade, ele não ganhou, ele conquistou. Deixa de ter preço e passa a ter valor. Exato. Então, o consumo, ele precisa ser Exatamente. valorizado. Exatamente. Né? O senhor perguntou, né, se eles consomem mais ou menos. O que eu percebo é que existe um consumo digital que é muito rápido para ser descartado. Então, aquilo cai e ele sobe. Então, cai, sobe, cai, sobe. Que o material, às vezes, não precisa ter. Então, gosto dessa música, tô consumindo. Essa aqui caiu, cancelamos, veio essa música. Gosto dessa série, essa série caiu, essa aqui tá mais alta. Então, o consumo hoje, ele é muito subjetivo, porque ele cai muito rápido, é uma felicidade muito rápida. Né? Saiu um pouco. Então, isso que você falou assim, poxa, você quer comprar alguma coisa? Não quero comprar alguma coisa, porque hoje eu tenho acesso a tudo que eu quero, ao que eu preciso. Então eu percebo muito isso. O consumo, ele mudou um pouco. Eu não quero nada porque eu já tenho muita coisa também. Eu já tenho tudo. Eu não quero nada. Mas em relação à nossa geração, eu acho que se consome mais. Em relação à nossa geração, sim. Mas é porque a gente tem muito mais oferta também. Sim, exatamente. A gente tem oferta de tudo. Mas eu acho que, como pais, a gente precisa trabalhar nessa questão da conquista, né? Eu estava até conversando com a Gisele fora. Eu acho muito importante. E eu gosto de citar um exemplo dos atletas de alto desempenho, né? Você vê um atleta numa Olimpíada, de repente a mãe dele podia falar assim, você quer a medalha? Eu faço uma igualzinha de ouro. Não é a mesma coisa, não é isso que ele quer. Porque assim, para ele chegar lá, né, qual foi o processo que ele percorreu, né? Os treinos, as derrotas, tudo que ele precisou superar como ser humano, todo o esforço que ele precisou. Então, assim, parece que aquele prazer que ele atingiu ao ganhar uma medalha, ele foi sendo construído, né, ao longo de tanto tempo, de todo o esforço. E é isso que eu vejo que a gente precisa tomar cuidado com essa geração, dessa questão de tudo tão fácil, de o prazer tão digital, tão imediato, que eles não sabem conquistar. E eles não vão sentir esses prazeres e terem essas marcas que a gente acumula ao longo da vida, né? Que cada um tem de uma coisa que queria muito, de uma conquista, de alguma coisa que foi construída e que eles não têm. E quando a gente priva eles de fazer isso, né? De construir, dessa conquista, a gente está privando eles da felicidade. E de algo muito importante, né, Carol? Agora, Carol, hoje aconteceu uma situação até baseada numa experiência que tivemos ontem de uma palestra que aconteceu aqui no colégio, da doutora Thelma, que eu estava em sala de aula e tem um determinado aluno e foi interessante porque o aluno ele tem uma atividade fora da escola que é muito intensa, que ele gosta muito, e ele vem às vezes para a escola e ele vem esperando acabar a aula para ir embora. Porque aí é à tarde que ele vai fazer as atividades que ele realmente gosta de fazer, durante o final de semana e tal. E eu tava comentando com ele, o que é ser feliz? Porque no momento ele tava com uma carinha triste na sala, e ontem a doutora Thelma falou assim, eles têm que aprender a nomear os sentimentos, né? Eu falei, como é que você tá? Tô meio triste. Mas tá ruim, porque eu queria ir embora. Eu falei, o que você queria fazer? Eu queria estar fazendo aquilo. Eu falei, mas repara, ser feliz é quando aquele momento que você tá vivendo, você não quer que acabe. Então é um pouquinho mais daquele abraço, é um pouquinho mais daquele café. Até eu falei pra ele, às vezes eu não tomo o último gole do café, que eu gosto tanto, que eu deixo esfriar, porque eu não quero que o café acabe. Então eu vou tomando, aí o último gole esfria. É aquele momento que você tá com uma pessoa que você gosta, com a sua mãe, com a sua namorada, e que você não quer que acabe. É aquele filme muito legal que você quer continuar no cinema. Então nós temos que tentar achar, enquanto você está aqui na escola, entre aspas, consumindo aula, consumindo conhecimento, consumindo algo que está acontecendo, momentos que te dão alegria. E não sim, porque
a questão do consumo tá muito com a felicidade, eu compro, Uhum. tô feliz nesse segundo, que é meia hora eu esqueci que eu já tenho, e bota de lado. E talvez aquela, que é a questão da conquista da medalha, ou a medalha que eu fabriquei. Essa eu vou olhar sempre e vou lembrar de toda a trajetória. Sim. E vai despertar até toda essa Vai emoção. despertar toda sim. essa emoção. E com ele foi, o que você pode ter durante a manhã que você está aqui na escola que te traz alegria? Quais são as coisas que você gosta? Tá com os amigos? Tá com conviver com fulano de tal? Esse professor eu gosto mais, esse eu me identifico mais, o intervalo é muito gostoso, eu consigo viver tal situação. Traga para você momentos que tem significado de alegria você estar aqui. E daí você vai consumir a escola, usando um termo meio forte para a escola, mas você vai consumir a escola com mais prazer e vai ter mais significado para você. E não é só quando eu estou fora. Porque estar aqui, onde o melhor momento de estar aqui é quando o aqui termina, é muito triste. E muitas vezes o consumo é isso. Eu quero essa caneca, depois que eu tenho a caneca tá ali, fez mais sentido para mim. E sobre isso, uma regra que a gente usa muito em finanças, né? Lógico que depende do item material, tá? Mas a gente tem a regra da uma semana. Uhum. Eu quero essa caneca, não compra agora. Espera uma semana. Se na semana que vem você ainda quiser e precisar da caneca, aí você compra. Então, mas daí você entrou num ponto que tá aqui nas minhas anotações. que aí é mais para você, Carol. Que como é que é o papel da publicidade, do marketing, nessa necessidade, porque se eu não comprar caneca agora, nossa, eu sou um descanecado. Eu preciso da caneca. O marketing, a comunicação hoje em dia é muito forte, né? Você trouxe isso no início. Como é que você enxerga isso, Carol? Hoje o marketing tem esse conhecimento, né? A gente sabe que pela emoção a gente consegue vender. A gente sabe que a compra é um ato emocional depois justificado pelo nosso cérebro, né? Antes de vir para cá, eu ainda falei assim, vou falar sobre consumo, preciso comprar um sapato novo. Ótimo Na esse exemplo. verdade, E tá eu todo já mundo vendo o queria- sapato que a Carol tá usando. Na verdade, eu já queria comprar um sapato, eu precisava de uma justificativa. Então, Perfeito. a gente sabe que o cérebro, a gente comprou, quando processa pelo cérebro a razão, a compra já foi feita antes, porque a tomada de decisão foi É o emocional. one click buy, é fantástico, né? Não, isso Total. é bizarro. Então, as marcas se utilizam disso, né? Então, essa questão de criar tribos, de criar grupos, de criar essa atmosfera de pertencimento, que é uma coisa estudada pela neurociência, né? Que faz parte do nosso cérebro. Nós precisamos pertencer a grupos porque isso preserva a nossa espécie. Então, hoje, a gente já tem esse conhecimento. Então, as marcas criam grupos, criam tribos e tudo mais. Então, isso é utilizado pelas marcas mesmo que as pessoas não tenham esse conhecimento, né? E aí entra o nosso papel como pais, como educadores, De trazer essa lucidez. de trazer essa lucidez dentro das nossas casas, através do nosso exemplo. Essa questão de uma semana é fantástico, porque daí é igual aquela história, né? A mulherada sabe que a gente faz isso, coloca um monte de coisa no carrinho da Wish, né? Enche o carrinho. Enche o carrinho, pronto, passou. Se você não... Fica lá o carrinho. Então, essa questão de uma semana, você perde esse impulso. Eu já fiz isso na Amazon. Isso aqui eu acho legal. Eu não vivo sem isso. Todo mundo Isso aqui eu acha. acho legal. Aí o carrinho tem 5 coisas, aí eu esqueço. Aí às vezes passa Você entra lá, mês. tem Aí carrinho. mas, gente, nossa, Que isso, né? isso aqui, nossa, não precisa disso. E aí Exatamente. eu esvazio o carrinho. Mas eu tenho uma eletiva que eu trabalho aqui no colégio, que eu sou apaixonado por ela, que é de empreendedorismo. E a gente estava discutindo com os meninos um livro de biografia que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E o Comece pelo Porquê fala justamente isso, né? A estratégia de venda, você primeiro tem que explicar o seu propósito, você tem que explicar a emoção e o benefício que traz emocional, para depois você explicar o aspecto técnico. Sim. Porque a pessoa não compra pelo aspecto técnico, compra pelo aspecto da emoção, do serviço que aquilo vai te dar, da experiência que vai te dar. E eu falei para os meninos, vocês estão estudando isso para, como empreendedores, saberem divulgar o produto de vocês de forma ética, Sim. correta, e como consumidores para ter a clareza das armadilhas. Então eu estou comprando, percebi essa armadilha, vou comprar de forma consciente. Quero, preciso, é justo? Ok. Não, e essa armadilha aí comigo não. Eu sou uma pessoa mais sofisticada que isso. Não vou cair nesse golpe tão rápido para essa compra imediata. Exato. Eu acho que trazer isso que a gente está fazendo aqui, que é trazer esse aspecto para que os pais possam discutir isso com os filhos, eu acho fundamental, né, Ju? Todos os assuntos polêmicos, então a gente vai discutir religião, gênero, bullying, preconceito,
consumo, é um assunto que tem que pertencer ao jantar das famílias. Quanto mais a gente discutir, conversar, debater, trouxer elementos dos assuntos mais polêmicos aos mais simples, mas trazer para uma mesa de conversa, vai trazer reflexões para que esse jovem perceba o não agir por impulso. E organizar isso, né? A gente olha nessa cultura do consumismo, os impactos de insuficiência. Então, nunca é suficiente o ter, porque o ter está dando um lugar para o ser. Então, quando não é suficiente, uma nota que eu tiro, mesmo que eu tenha me performado bem. Quando não é suficiente, uma arte que eu fiz, um desenho que eu fiz, porque eu acho que não foi suficiente em comparação ao meu colega. Quando eu não tenho uma mochila tão legal e tão bacana, porque não foi comprada na loja X. Então, esses impactos de insuficiência para a escola é um impacto que traz para a sala de aula e para a convivência deles algumas questões muito importantes. Então, as maiorias das mediações que a gente faz de bullying ou de cyberbullying sempre vem de algo que foi ou algo que viralizou, ou uma ideia que veio de algum consumo de mídia digital, ou de algo que foi dessa relação deles, que eu volto a dizer, da insuficiência. Né? E por quê? Pela ansiedade da aparência, daquilo que eu falei lá no começo, né? Essa ideia tóxica de que eu preciso aparentar que tudo é o melhor, que tudo está bem e que eu não posso me frustrar. Então, a gente consome várias coisas, a gente, enquanto educador, né, enquanto pais, a gente precisa perceber qual é o repertório de consumo do meu filho. Se ele está consumindo coisas, sejam elas materiais ou não, que está impulsionando para esse propósito, porque a gente já fala com os adolescentes sobre propósito, né? Estudar é gostoso? Pode ser gostoso em algumas áreas, mas outras áreas podem ser desafiadoras. Sim. Não tem área ruim, tem área que me desafia. E aquilo que me desafia, eu tenho que encontrar o meu suficiente ali, né? Então, que tipo de coisa eu vou consumir, né, de leitura que eu vou consumir para me aprofundar e alcançar aquilo. Que tipo de canal eu vou assistir que vai me promover aquilo, né? Então, eu acho um ponto importante para conversar com a nossa audiência, quem está nos assistindo, porque é um conceito superficial. A gente falar na palavra consumo, a gente pensa em loja, em shopping e em compra de produtos. E você está trazendo uma reflexão que é o consumo da informação, que é o consumo da rede social, que é o consumo de hábitos. Quebrar um pouco esse conceito do vou lá e uso cartão de crédito para comprar. Pronto. Não é só isso. Não é o que eu consumo em termos de ideia, de leitura, de pensamento. Dinheiro compra facilidade. Como é que eu dedico o meu tempo? Como que eu invisto o meu tempo consumindo as minhas 24 horas do dia? É um pouco isso, né, Ju? Para conquistar aquilo que é o dinheiro. Então, a gente não pode perder de vista, professor, nessa linha, e aí o professor Eldo pode falar isso com maior propriedade, né? Dinheiro, ele compra facilidade. O iFood, num clique, é facilidade de chegar ali. Mas o delay de saúde que você tem, se você só consumir um fast food 24 horas, 30 dias, vai trazer para você alguma lesão de saúde, aí física, né? Mas ele te trouxe uma facilidade de tempo, de escolha e de um repertório grande, né? E quando a gente traz isso para a estrutura de relações que não são daquilo que não é pagável com dinheiro, a gente está trazendo aqui resgatando aqui esse conceito da felicidade pelo esforço, mas também da construção da dignidade para se conquistar. Então, essa dignidade que vocês, como pais, trouxeram aí, né, o exemplo, né, de seu filho conquistar, de juntar o dinheiro ali, né, é a dignidade que a gente tem quando a gente consome algo que a gente desejou, mas que no final, depois do consumo, trouxe para você um prazer que não é momentâneo. Gente, isso é muito importante estruturar. E na escola, quando o estudante vê que ele estudou, que ele fez o percurso, ele teve dificuldade, ele fez a prova, e ele olhou, ele tirou um 7, ele olhou, esse é meu 10. Isso. Então, ele consumiu um pensamento de que eu fui suficiente. O problema é que, às vezes, a gente, no afoito de querer ajudar, enquanto pai, enquanto adulto, a gente fala assim, não, mas você não leu o suficiente, você não estudou o suficiente, você não foi o suficiente. O que eu estou ensinando para ele? Olha, você podia até pelo menos ter deixado um papelzinho escrito do seu lado para você olhar. A gente tem que ter cuidado com essas armadilhas, que vai muito mais só do que o cartão. Isso. E como é que a gente educa? Carol, você falou da questão
do- das, a- das empresas que sabem se posicionar, e claro que tudo que a gente está discutindo aqui, a gente não entrou na seara da manipulação, na seara do que existe, e que a gente sabe que existem armadilhas aí para todo lado. Mas como que nós, pais, podemos olhar, porque primeiro, a gente consome. Eu lembro que talvez há uns 15 anos atrás, eu gostava mais de ir no shopping e comprar alguma coisa. Eu tinha mais paciência. Não sei se o termo é esse, mas eu ia, aí eu olhava uma roupa, olhava um sapato, olhava alguma coisa de tecnologia. Parece que era prazeroso ir uma tarde no shopping comprar. Hoje eu não tenho mais a menor vocação, é um sofrimento para mim. Eu prefiro muito mais passar 2 horas sentada na rede, olhando para o teto, do que ir no shopping. Talvez eu consumo o meu tempo ali, mais lendo um livro, sou mais feliz assim. Mas eu lembro que eu tinha essa necessidade de ir comprar. Eu lembro da gente ir na Livraria Cultura, comprar CD. Nossa, é bem antigo isso, né? Isso é antigo. A gente ia pra lá e olhava os CDs, e você comprava uns 3, 4 CDs que você não imaginava que você queria. Mas você tava ali, você via e falava, legal, esse aqui, vou... Aí você ouvia uma música, eu gostei, comprava o CD. Você ouvia uma vez em casa, Pronto. nunca mais Nunca mais. ouvia. Mas eu lembro de ir na FINAC, em São Paulo, para olhar CDs e comprar. Então, assim, esses hábitos, talvez hoje a gente ainda os tenha. Como que nós, adultos, consumidores mais vorazes ou menos vorazes, trazemos para os nossos filhos esse consumo do material? Como é que você enxerga conselhos que a gente possa dar para os pais para que esse consumo seja mais sustentável, mais adequado? Eu acho que como educar é a pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta de $1 milhão, exatamente. Olha que alguém Qual vai é a me encontrar no resposta, shopping né? e vai falar que eu tô fazendo tudo errado. Eu acho que assim, nós somos os grandes exemplos dos nossos filhos, né? Então, eles vão olhar e não adianta a gente falar que a gente... você não pode comprar isso. Eles entram no supermercado e eles querem isso. A gente também, cada um, né? Se a mulher entra em tal loja, se um gosta mais de tecnologia, vai chamar a atenção. No supermercado parece que a gente pode comprar a azeitona que a gente quer, mas ele não pode comprar o chocolate que ele quer. Um exemplo assim, né? Só que eu não quero. Essa azeitona chilena aqui, eu preciso dela. Eu preciso, E esse chocolate que você quer, você não precisa. Então, tá vendo? Então, assim, eu acho que é sempre através do nosso exemplo, né? A gente tem que estar o tempo inteiro ligado para ver o que a gente está fazendo e muitas vezes eles nos lembram do que a gente está fazendo, né? Exato. Então, eu acho que é a gente evoluir como ser humano para poder, né? E os filhos são grandes impulsionadores disso porque a gente quer que eles sejam melhores do que nós somos. E é isso que a gente está discutindo, conversar, mostrar como são as coisas, ter o exemplo, estimular as conquistas, né? Isso é importante para eles irem construindo hábitos mais saudáveis, porque eles precisam ver que ele comprou isso hoje, isso não vai trazer felicidade. Então, ensinar eles a fazerem escolhas, né? Você precisa dessa caneta aqui de R$500, você precisa desse... Né? Essa também não serve, olha só o que você poderia... Você não quer uma outra? O que você quer? Ontem foi muito legal, ela perguntou, falou assim, o que você quer? Deixa eles pensarem, né? Eu tenho percebido, Carol, um pouco nessa geração adolescente, dos seus 11 aos 17 anos, um consumo mais sustentável. Por exemplo, é muito fácil eles cancelarem uma marca, porque aquela marca tem um determinado tipo de fabricação, de produção, da fabricação do seu produto, que usa mão de obra escrava, por exemplo. Não estou dizendo que nós temos que dar ok para isso, mas o jovem tem essa dor mais explícita. Sim. Eu não vou comprar essa marca de maquiagem porque eles fazem teste em animais. Ou eu vou comprar isso aqui porque essa empresa é mais sustentável. Ou essa empresa tem um ESG melhor porque ele aceita mais a diversidade. Eu vejo o jovem um pouco mais consciente. Em alguns casos eu vejo essa consciência fake. É uma consciência... Eu tenho essa uma consciência impressão de moda. de que é meio fake. Se ninguém souber, eu consumo. Ok. Mas perante a sociedade, não vamos consumir essa marca, porque essa marca não é saudável e ela faz mal para o ambiente. Como é que vocês enxergam isso? É muito legal, né? Porque, às vezes, tive uma situação com uma estudante que ela falou assim, não, agora eu sou vegana. Falei, tá, mas você sempre me diz que sua família faz churrasco, como é que vai ser? Não, mas nesse dia da festa da minha família eu vou comer o churrasco. Então, eu sou vegana de segunda a sexta. Que eu mereço. É porque eu mereço.
Então, é engraçado o exemplo, mas para dizer, né? Às vezes a gente volta lá no pertencimento, né? Ela nem acredita no que ela está falando, mas ela precisa tentar se enquadrar a algo. Esse é um ponto. O outro ponto que traz para a gente, que eu percebo com eles hoje nessa questão, e é uma questão muito positiva, é uma geração muito mais da troca. Eles não são, diferente do que, às vezes, algumas percepções, algumas literaturas até de estudo da adolescência, de que eles são egoístas, que eles se prendem neles, eles não são. Eles são da troca. E eles trocam. Olha, a gente, brechó online, o quanto cresceu. Eles Isso. vendem as coisas deles no Mercado Livre, nessas plataformas OLX, para eles fazerem dinheiro, para eles comprarem algo que eles querem. Ou seja, a gente tem uma oportunidade de uma geração de consumo que às vezes a gente não sabe aproveitar. E aqui na escola é bacana porque eles têm uma eletiva da startup onde eles têm que vender algo que eles precisam entender a proposta, o propósito, a empresa deles, e às vezes eles começam a olhar e falam, não, isso não vai vender porque isso não vai gerar fruto de troca. E aí eles vêm perguntar, Ju, eu preciso fazer uma pesquisa lá para minha eletiva, você compraria o meu produto? O que você acha do meu produto? Fala, acho que você precisa melhorar isso, você precisa fazer isso. Viu, tô falando para você que a gente deveria fazer isso? Então, é o consumo de uma ideia também, de uma troca, né? Então, é uma geração que hoje eu não vejo, né? Aqui na escola eu lido diretamente de 12 a 13 anos. Eles são menos egoístas no que é material, eles são mais apegados a ideias do que ao material. É uma cultura da troca, é uma cultura de que, olha, eu vi isso daqui, ó, tá usado, mas eu vou comprar, né? Porque é muito rápido. Então, não é aquela coisa da caixinha que eu guardo até hoje, a joia que era da minha avó. Sim. A joia da avó vai transformar na São correntinha, desapegados, eu né? vou dar para minha primeira crush. Eles são desapegados. São desapegados. E tem um outro Né? aspecto que é interessante, eles são mais da experiência do que do consumo. Muito. Eu lembro que a minha geração, eu tenho 50 anos, quando a gente fazia 18, o sonho era poder dirigir. Então, tirar a carta, poder dirigir e se a família tivesse condições, ter um carro. Sim. Esse era o sonho. Hoje, você faz essa pesquisa com os nossos alunos que estão fazendo 18 anos, eles dizem, não quero carro, eu ando de Uber. Uhum. Não precisa, eu quero deslocamento, eu quero sair de A e chegar Que a em B. necessidade do deslocamento, Deslocamento. ela foi... Ela foi atendida. Foi Foi atendida, atendida. porque o Uber hoje é mais glamuroso do que andar de ônibus. Uhum. Então, ele tem uma solução tecnológica que me permite uma experiência. Eu lembro que eu tinha o sonho de ter uma TV no quarto. Eles não querem televisão, eles querem um celular melhor porque eles vão assistir tudo pelo celular. Ele também não quer consumir a televisão para ter televisão. Não preciso. Eu assisto no computador ou no celular muito de boa. Uhum. Então, tem um outro lado também de não querer algumas coisas que talvez a nossa geração valorizasse muito. Sim. Sim. A gente valorizava, eles perguntam assim, mas por que tem lá no Enem, na socioeconômico, quantas televisões tem na casa? Porque para eles isso não faz muito sentido quantas televisões tem. É Não, uma pergunta que não talvez- encaixa na mas realidade não deles. tem É. quantos telefones tem, porque o telefone para ele é a grande ferramenta de Sim. conexão com o mundo. Então eu também percebo isso, Ju, que eu quero mais a experiência e eu tô Isso. menos apegado a possuir isso. Uhum. Se isso transformar nisso, ok, é esse outro isso que Mas eu quero. ainda assim, eles querem alguma coisa. Eles não Querem. querem a televisão que a gente Mas eles queria, querem o celular. mas eles querem o celular. É. Eles querem um iPhone, eles não Uhum. querem um celular. Eles querem uma um iPhone. excelente conexão de internet. Porque eles querem a Exatamente. experiência, eles querem a melhor experiência, né? É isso. E é isso. Agora, como é que vocês enxergam? Porque a gente deu aqui algumas dicas para os pais, esse consumo de tecnologia. Porque é um outro tipo de consumo, né? Sensível. Porque eu acho que existem os consumos de produtos, e jogos, games, acessos, logins, pertencimento a grupos. Uhum. Existe o consumo de consumir as redes sociais, existe o consumo de pertencer a grupos. Como é que vocês veem essa questão do consumo de tecnologia do dia a dia? Uma das primeiras aulas que eu dou aqui de finanças, né, é justamente para fazer esse contraponto com a tecnologia, né? Então, eu trago um pouco da nossa história, né? Da história que você contou. Poxa, eu para conhecer um grupo novo, um cantor novo, eu tinha que ter alguém que ouviu e me contar, ou ele me emprestava o CD para eu ouvir, ou eu ia lá na FINAC para comprar o CD e finalmente poder ouvir aquele CD de que se tanto falava. Uhum. E hoje você dá 2 cliques e você escuta o que você quiser, né? Milhões de músicas você tem acesso, tá? Na questão de finanças,
Isso pra gente foi muito bom. Por quê? Você pensa, eu trago lá um talão de cheques na aula para eles. Sabe o que é isso? Você escreve o valor, assina e dá para uma pessoa, a pessoa aceita aquilo como dinheiro. Como assim? Isso aqui é um papel, é uma folha de... Então, isso aí é o famoso cheque. Porque nem dinheiro em espécie mesmo, eles sabem o que é mais. Dá R$50 pro menino ali comprar alguma coisa na cantina, o que eu faço com isso aqui, né? E é capaz da cantina também não ter nem o troco para dar para ele, porque a cantina também não vai ter dinheiro, né? Então, nesse ponto de mercado financeiro e de acesso, a tecnologia nos ajudou bastante. Por outro lado, trouxe essa estafa. Uhum. Então, hoje, eu gosto de música e sempre gostei, eu ouvia um CD até ele furar. Uhum. Eu ouvia 200 vezes o mesmo CD. Hoje, eu ouço uma, ouço outra. Então, assim, a gente cansou, né? Então, a gente não trabalha mais em cima daquele produto, né, que a gente tem. Então, acho que é um pouco por causa disso, André, que hoje eles não têm tanto essa questão do, poxa, eu quero ter aquilo. Porque na hora que aquilo vem, é tão fácil, é tão rápido, que passou. Meus filhos, eles não têm nenhum CD, nenhum LP, nenhuma fita cassete. Nada. Eles têm o acesso ao Spotify. Exato. Então, assim, o Spotify tá ali, tem a minha playlist que eu gosto, e eu gosto desse artista, mas eu gosto desta música desse Não artista. precisa comprar o álbum E eu não preciso ter o álbum inteiro. Então, e não preciso nem comprar, porque a maioria tá ali e, por exemplo, a minha filha, eu falei um dia pra ela, você quer assinar o Spotify para não ter problema? Eu falei, não ligo pra propaganda, eu adianto, tá tudo bem, eu escuto a música. Então, assim, resolvido. Pra ela não tinha muito problema, mas ela quer aquela música que ela tá ouvindo. Isso sim, se tem a propaganda ou não, se eu sou obrigado a adiantar a propaganda, tá tudo bem. Mas ela não tem nenhum tipo de mídia pra ouvir, não tem mais nenhum tipo de instrumento pra tocar. A gente tinha lá, lembra aquele sonho de consumo, que era um 3 em 1? Nossa, né? Que tinha pra gente botar o disco, tinha rádio. Aquele 3 em 1 era status, né? Era, como é que o pessoal fala? Era ostentação. Ter o 3 em 1. Hoje era não. chique ter, né? Chique. Hoje eles têm lá, até aqueles iPods que tocavam música, não existe mais. Não. Eles não sabem nem o que é isso. Não sabem nem o que é isso. Não sabem. E esse consumo de conteúdo, ele ficou mais fácil. E aí o cuidado que a gente, como pai e educador, tem que ter é controlar o tempo. E é um pouco do que você falou, né? Poxa, eu ficar lá no YouTube Shorts, né? Meu filho ficou viciado um tempo nesse negócio. Cara, você assiste um vídeo de 15 segundos, faz assim com o dedo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. Você fica horas ali com esforço zero, consumindo uma coisa atrás da outra. A neurociência explica bem isso, a gente aprendeu ontem, né, Carol? O cérebro, ele... os neurocientistas me perdoem se eu falar uma bobagem, mas o nosso cérebro, ele busca sempre criar sinapses de menor esforço. Exato. Então, quanto mais automático for, quanto mais zero esforço eu tiver, por isso que é tão viciante. O que você faz é arrastar pra cima. Exato. Você nem lembra do vídeo que você assistiu, mas você passa 2 horas consumindo um monte de videozinho que você não lembra. Igual maratonar uma série. Estado ameba, né? Que ela falou. Você tá ali quase catatônico ali. Você não tá... Você assiste uma série, 5 episódios seguidos, você não lembra do diálogo que teve na série. E quem assiste a série sem dar uma olhadinha em outra coisa? Exatamente. Eu me vejo, eu consumo muito celular. E eu fico, às vezes, assistindo televisão em algum momento, vendo uma série, vendo um filme, e de repente eu me vejo, automaticamente eu pego o celular e abro alguma coisa pra olhar. A minha esposa já fala assim, larga isso. Aí, pra largar leva pra longe, leva pro outro quarto, deixa lá. E sabe por que a gente faz esse efeito? Porque se ficar do lado... É vício. Oi. A gente faz esse efeito, sabe por quê? Porque hoje a gente consegue rebobinar mais rápido. Explica. Galerinha mais nova não sabe rebobinar. O senhor parou ali e tá olhando o celular. Você volta de onde você tava e foi. Antes, era muito mais difícil você voltar pra pegar o lance. É verdade. Perdeu. Esse é um fenômeno de estímulo. Se ele perder o estímulo anterior, ele vai voltar. Então, era o que eu ia falar do tempo, que o professor Aldo trouxe. Nossa, Ju, faz todo sentido. Todo excesso, ele vem de uma falta. Então, o excesso de informação que a gente tem vem da falta de detalhes, e a gente tem que ter cuidado com isso no consumo. Porque o aceleramento do volume das coisas que eu consumo, porque eu posso voltar lá naquilo que eu tive como falta, pela oferta hoje, que precisa ser muito atrativa, porque a oferta precisa ser atrativa para ela se manter no mercado. Sim. Isso é fato em qualquer lógica hoje de empreendedor, Tem que né? ter coisa nova.
coisa nova. Tem coisa nova, todo E dia. coisa que te satisfaça mais rápido e Sim. melhor, E que te gera um normalmente é prazer. superficial. É superficial. Então, hoje você tá ali, você deu prioridade para aquilo que te chamou a atenção aqui, porque você tem a possibilidade instantânea de frações de segundos de voltar. Você fala, não, esse lance aqui desse carro que ia capotar nesse filme, eu vou voltar. Ah, foi isso que aconteceu. Mas aquela personagem que foi, você volta. Mas você não perdeu o foco do que você estava vendo aqui. E isso, para uma criança numa estrutura hoje, nesse boom, É a abundância da disponibilidade, né? é demais, é demais. E a criança, o adolescente nesse boom, ele não tem a maturidade neurológica de fazer o reverso, de rebobinar essa fita ainda. É isso que eu ia falar, eles não voltam, Não eles conseguem. passam Eles vão, e aquela segue o baile. informação segue o baile. E isso é perigoso. Por outro Isso é lado, perigoso. eu comentei até num episódio anterior nosso que a gente estava falando sobre leitura e sobre a importância da leitura e a importância da escrita na formação da personalidade. De um exemplo, meu filho, né? A gente sempre usa a nossa casa como referência, positiva ou não. Um professor aqui do colégio estimulou que ele comprasse o livro do Dante Alighieri. E é uma leitura densa. E aí ele comprou o livro, eu comprei para ele, chegou no dia seguinte, isso é uma outra coisa que eu queria voltar a falar aqui, porque a gente se acostuma com a compra imediata, né? O iFood que chega em 20 minutos, a compra na Amazon que é entrega no dia seguinte, ou a entrega full lá do Mercado Livre. Você vê aquele raiozinho, é praticamente, agora eu preciso disso, porque chega amanhã. É. Eu não vou ter que Esperar uma esperar. semana. E aí ele comprou o livro e eu percebi ele com dificuldade de entender. Olha o uso bacana disso. Aí ele parou. Antes a gente não entendia algum texto, você marcava a palavra e ia no dicionário. Uhum. Hoje ele vai para a internet, digita o texto, ou digita o livro, ou digita a parte do livro, e ele acha alguém falando sobre aquilo. Aí ele fala assim, não, mas esse cara aqui não é bom, não tem credibilidade. Desliga, abre outro. E ele usa a tecnologia para ajudar a ler algo analógico, que é um aspecto muito bacana. Muito Então, positivo. tem esse lado dessa descartabilidade fútil, por outro lado, permite essa abundância de oferta no sentido de, poxa, eu não entendi absolutamente nada desse texto. Uhum. Deixa eu voltar, li de novo, não entendi. Mas eu quero entender. Eu tenho a resiliência intelectual. Eu vou na internet porque a internet vai me trazer possibilidades de ver um vídeo, de ter uma explicação, um blog que fala sobre o livro. Ah, me ajudou. Aí ele volta. E aí volta para o analógico. Então acho que também ter essas possibilidades de multiconsumo Uhum. para aprender algo, para estudar algo, é um aspecto super importante também. E aí eu vou voltar em algo que é muito importante e que é da estrutura do trabalho da escola, e sobretudo no nosso projeto aqui no colégio, né? Que são as habilidades do autoconhecimento, né? Perfeito. O autoconhecimento, ele traz 4 habilidades, que é da autopercepção, da autorreflexão, do autocontrole e, sobretudo, da autoconsciência. Se a gente vai desenvolvendo no estudante, na adolescência aí, né, nessa primeira e segunda adolescência dele, essa autoconsciência deste consumo para que abordagens de aprendizagem diferente para eu chegar no meu raciocínio positivo, isso é demais. O problema é que às vezes eles têm a consciência, mas ainda não têm o autocontrole do volume de 16 segundos. Então, eu olhei esse daqui, às vezes a fala, o tom da fala, então eu falo, esse cara tá falando. Aí no outro é mais legal. E aí ele vem pra sala de aula e ele quer o cara legal daquele vídeo. E ele fala, meu professor não explica nada. Então, olha a comparação, porque ele não tem o autoconhecimento, essas habilidades ainda maduras, né? De dividir isso. E o gerenciamento disso é muito difícil. Sim. Então, o engajamento para o consumo, para o adolescente, essa é uma dica muito importante para os pais também. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não está falando só do campo do sentir. A gente está falando do campo do se portar, do consumir, do repertório que a gente está fazendo. Então, controlar e gerenciar isso vem de uma percepção muito grande, muito mais ampla desse leque. E quando eles conseguem ir caminhando um pouquinho e maturando um pouquinho essas habilidades, eles conseguem também que esses impactos negativos do consumo, até no digital, que eu estava falando lá da quantidade de tempo, quando os pais me perguntam muito isso, quanto tempo é saudável para ele ficar num videogame, quanto tempo é saudável deixar ela no TikTok, né? Eu parto do princípio que todo excesso tem uma falta. Todo excesso traz uma falta. E a falta do quê? Aí só a família sabe identificar, né? Que tipo de falta é essa que a gente está tendo? E às vezes são faltas que o dinheiro não vai comprar, mas são faltas que o dinheiro pode negar, falar, agora você não precisa disso. Né? Então, você vai fazer escolhas. Né? De você estar jantando
e todo mundo no celular. Pronto. Você está perdendo Perfeito. um momento familiar. Então, quer dizer, por mais que eu não tenha ficado nem um minuto no celular o dia inteiro, naquele momento eu não poderia estar no celular. Uhum. Então, não é o tempo, Não é. é a qualidade do tempo. Perfeito. Então, é isso que a gente tem que moderar. Uhum. Né? Então, isso que é importante. Tem hora para as coisas, eles precisam saber disso. Uhum. Né? Na escola, eu e o André, a gente convive diariamente com o celular ali na sala. Guarda o celular. Agora não é a hora do celular. Né? Então, você tem que saber colocar É que o celular foi certo. sendo construído. Eu vejo os pequenininhos, o celular ele vira uma chupeta moderna, né? Uhum. Então o celular, e eu não tô falando julgando ninguém, porque fazemos isso. Sim. Faz parte até do nosso hábito. Mas o celular é assim, você sai para ir almoçar num restaurante e tem uma criança pequena. O celular vira babá, toma, Uhum. vai assistir seu Teletubbies aqui, porque vai te acalmar e nós vamos almoçar em paz. Uhum. Então, você vai construir, aí vai viajar. No avião, toma o celular, vai assistir no seu tablet no avião, porque a janelinha não é tão legal. Então, ver o que está acontecendo lá fora, conversar com a gente, ou simplesmente vivenciar o tédio, não faz parte. Uhum. Toma o tablet. E aí as crianças vão chegando num estágio que quando chega na sala de aula, principalmente no ensino fundamental 2, que as aulas se tornam um pouco mais densas, exigem um poder de concentração maior dele, aqueles gatilhos emocionais de satisfação, de prazer que o celular deu a vida inteira, desde quando era bebê, é muito difícil de você Gera uma quebrar. abstinência. Gera. É uma Teve um abstinência. estudo, eu vou pesquisar esse link e se der a gente coloca o link aqui embaixo, que mostrou que os alunos saíam mais cedo das provas por abstinência do celular. É. Então ele ficava ali 3, 4 horas fazendo uma prova que o não conseguir falar com ninguém, não pegar o celular para olhar uma rede social, um WhatsApp, naquele tempo ele falou assim, não, eu terminei a prova e aí sai para pegar. Porque são horas, ele não passa, a não ser quando você está dormindo, ele não passa 4 horas acordado sem pegar o celular. Uhum. Então, eu acho que essa é uma questão que vale os pais refletirem um pouco de como que depois a gente vai querer tirar esse celular dele em algum momento, e ele vai para o trabalho, e ele vai querer ficar olhando as redes sociais no dia a dia do trabalho, e aí tem a tecla chefe ali, né, que o chefe chegou, você aperta para sumir com o que está na tela. Mas é um hábito que foi sendo construído com sinapses mais fáceis, com caminhos neurais mais ela fáceis. explicou isso ontem. E aí chega na prova ou chega numa aula que É um desafio. vai pedir dele mais Isso. concentração, um gasto energético, Não ele tem. não consegue. Uhum. Porque, e talvez o consumo, tanto da internet, quanto os pequenos consumos do dia a dia, vão dando esses prazeres que depois, na hora que você para, ou racionaliza, ou fala, será que eu preciso? É difícil quebrar. Uhum. Então, hoje eu acho que o maior medo, medo não é a palavra, uma preocupação que eu tenho com os jovens é esse consumo excessivo de tela. Eu trouxe até alguns dados, né, e algumas informações, porque eu acho que quanto mais eu me informo, né, ontem a doutora Thelma falou disso, enfim, quanto mais eu me informo, eu vejo que o consumo nessa idade, principalmente de formação, tem que ser mínimo. Enfim, não sou uma especialista, mas essa é a Mas minha é a nossa percepção. como mãe. E aí tem um livro que chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E esse livro, ele faz uma crítica aos nativos digitais, porque por um tempo a gente acreditou, eles nasceram assim, então eles já estão acostumados. Isso não é verdade. Eles têm dificuldade de processar, de ordenar e de utilizar toda essa informação. Isso já tem diversos estudos que provam isso. E tem uma coisa muito legal. Não é porque nasceu com o celular que sabe usar bem. Porque Pronto. o nosso cérebro é o mesmo há mais de 200 mil anos. Então, ele não foi adaptado nos últimos 10 anos para o consumo, para esse tipo de consumo em excesso de informações, né? E temos que lembrar que eles são crianças. É. Eles não estão com o cérebro Nem tá formado, tá totalmente formado. dessa Exatamente. maneira. Então, assim, tem isso para ponderar. E aí já tem o efeito Flynn, que é um estudo que ele estuda o aumento de QI ao longo das gerações. Cada geração tem um aumento de QI em relação à anterior. Só que esse estudo, já tem um estudo em países como a Noruega, Dinamarca, França, não foram feitos em todos, que eles já perceberam uma diminuição no QI na geração dos nativos digitais. Então eu acho assim isso muito sério, né? Pra gente refletir. E é a primeira vez que isso é percebido, É a né? primeira vez, porque sempre houve Desde que os estudos eram feitos, sempre aumentou.
Mas a gente viu isso muito na pandemia com o homeschool. Sim. Então, eles ficaram onde? Na tela, eles não são nativos digitais. Esperava-se que eles fossem se portar com maior autonomia e aprendizagem. O que a gente vê é uma defasagem. Sim. Não só pelos sabotadores da casa, mas não se comprova que o nosso cérebro ele não se estimula e não aprende, não se desenvolve apenas desta maneira. Sim. Né? Então, assim, também é o exemplo que a gente trouxe. Essas ferramentas digitais, esse consumo digital, ele vem para auxiliar, mas ele não vem para substituir. É o papel e a caneta, a lousa e o escrever. Esse processo neurológico entre a entrada, a visão, a percepção e a transcrição aqui, que é a verbalização, é o mecanismo de treino do nosso cérebro. Agora, Né? por outro lado, Carol, acho que você tem mais dados para mostrar, mas eu percebo esses jovens que a fuga para a tela é um plano, talvez plano A, mas é um plano B na falta do plano A. Vamos explicar. Se existe a possibilidade deles se encontrarem para ir na casa de um amigo, para passar a tarde jogando vôlei, para passar a tarde na piscina, para brincar, eles não têm dúvida, eles preferem isso. Uhum. Eles preferem estar juntos. Sim. Se não tiver isso, eu fico a tarde inteira no celular e tá tudo bem. Sim. Mas se existe a possibilidade de, vai juntar 4, 5 amigos, eles vão jogar vôlei na casa de fulano. Quer ir? Quero. E aí deu 2 horas, tá pronto. Pai, me leva. Porque tô pronto para ir e vai ser muito legal. E volta exausto e não pegou no celular lá. Sim. Tanto que às vezes você manda mensagem, tá tudo bem, vou te buscar. É cri-cri, ninguém ouviu do outro lado. Não. Então eles passam, basta ofertar possibilidades de ir para algum lugar, de fazer uma atividade recreativa, de brincar, que eles amam. Sim. Então eles não estão avessos a isso. Uhum. É que a gente não oportunizar. consegue também O tempo O tempo todo alimentando estimulando. ele com férias, isso. né? Não. 30 dias Não de dá. férias. O que Preciso você faz? até discutir com alguém que eu sou contra isso. O que você oferece por 30 dias? Não, não. E mesmo porque, né, 30 dias de entretenimento, não dá. Então acaba. Cansa qualquer um, E daí né? cansa a gente ter que controlar o tempo de tela, porque você bobeou. Então Vai pra lá. existem momentos que eu concordo, os meus pelo menos preferem todas as atividades ao ar livre, mas antigamente daí a gente não tinha isso, a gente inventava, brincava de loja, disso, de qualquer coisa. Uhum. E eles acabam indo pra tela e a gente tá vendo que o resultado... Não é. Não é benéfico. Não, a gente já tá positivo. vendo que não é, né? Não é. Não é. Mas essa questão, eu já pensei muito sobre isso, sabe, Carol? Que é a questão do consumo do ócio. Quando a minha filha era pequenininha, ela falava assim, pai, tô entediada. Aí eu falava assim, bom, nenhum dos seus bichos de pelúcia serve, não. Os seus Legos, não. Tudo aquilo que a gente falou do A consumo, bola, né? Nessa não. hora não serve. A bola, não. Você tem 500 canais na televisão. Nenhum canal tá passando nada que você goste, não. E brincar, não. Amiga, não, cansei. Então senta e chora, não tem muito o que fazer. E eu falava isso pra ela, senta filha, e na hora que você quiser chorar, chora, fica aí. Então, chegava uma hora e falei, não tenho o que fazer, porque eu não posso te entreter. Não consigo, não é a hora, papai tem coisas pra fazer. Senta e chora. Aí ela ficava assim, tá bom. Aí ia fazer alguma coisa. Uhum. Achava alguma coisa pra fazer. Eu acho que falta também, e complementando, não indo contra. Uhum. Tem hora que fala assim, não tem nada pra fazer? Sim. Fica aí. Não faz Faz nada. nada. Faz nada. Faz nada. E aprenda a consumir o ócio. Aprenda a consumir Sim. o nada. Pega uma folha e vai desenhar. Não quero, então faz nada. Fica aí. Ele vai ficar ali uns minutos Ele sem fazer arruma nada. alguma coisa. Ele arruma alguma coisa pra fazer. É o sonho nosso adulto, né? De olhar e falar, não tenho nada pra fazer. Queria um pouquinho dessa lente pra ela com 12 anos, né? Seria espetacular, Nossa, né? maravilhoso. Mas eu acho que a gente trouxe aqui alguns pontos que geram bastante reflexão para os pais que estão nos assistindo, para os jovens que estão nos assistindo. Eu vejo mesmo, eu citei as crianças que querem brincar, mas eu vejo os meninos, eles passam o dia inteiro em aula, à tarde fazem prova. O gostoso à noite é ir na casa de alguém, ou ir comer um hambúrguer em algum lugar, ou estar junto de alguma maneira, vamos na casa de fulano, ou ir na casa de fulano legal porque tem mais espaço e a gente consegue estar todo mundo junto. Eu acho que eles têm essa tendência do estar em grupo e se consumir, né, de estar junto. E o celular faz parte. E ali tá ali eu tirando a dúvida e olhando e vendo. Às vezes eles não pesquisam nada que presta, mas estão ali vendo e colocam a música. Eles gostam de estar junto. Eu acho que o recado que fica aqui para eles e para os pais é cada vez mais os seus 4 auto aí que você colocou, né? Como é que era? Autopercepção, né? Autopercepção, autorreflexão,
o autocontrole, mas sobretudo a autoconsciência. Então, eu ainda vou memorizar esses 4 autos. Mas que é a autoconsciência, o se conhecer, que foi o que a doutora ontem falou muito sobre a neurociência, que é o entendimento do jovem. Isso. E nós pais, nós professores, temos que entender o nosso aluno. Eu fico muito triste quando os professores rotulam os alunos como safra. Ah, essa safra é boa, essa safra não é boa. Esse ano, o 6º ano é bom, esse ano o 6º ano não é bom. São os alunos que temos, são os alunos que a sociedade nos entrega. E nós temos que criar estratégias de estimular esses jovens. Eu acho que o papel de professor, o papel de pai, nunca foi tão desafiador. Sim. Nós estamos sendo pai numa era muito mais difícil. As eras anteriores, as gerações anteriores, era mais simples, o mundo era mais analógico, o mundo era mais calmo, todo mundo chegava em casa num determinado horário, só tinha uma televisão, só tinha um telefone, que era aquele telefone preto que ficava na sala, que tocava e todo mundo ouvia a conversa. Era uma outra época, e essa época não existe mais. Não adianta a gente ficar chorando porque naquela época era boa. Não, essa época também é boa. Hoje é muito legal, viver hoje é muito bacana. Só que viver hoje tem desafios, que é o desafio do autoconhecimento, que é o desafio do ter que dedicar tempo de qualidade para os filhos, ter que dedicar tempo de qualidade para o companheiro, né, para quem você escolheu para estar junto na vida, porque quantas separações existiram na pandemia, porque as pessoas realmente conviveram e falaram, nossa, Não era bem isso, né? bem isso. Não era bem esse pacote que eu pensei ter comprado, essa pessoa não é tão legal. O professor ele tem um desafio muito grande, que é saber dizer o sim e o não. Isso. A hora de dizer o sim, porque vai construir um consumo para os valores e para a conquista, e a hora de dizer não, que também vai construir um consumo para os valores e para a conquista. Acho que esse é o desafio maior da nossa vida adulta, sendo pai, sendo educador, sendo professor. O momento de dizer o sim e o não. E às vezes o sim e o não tem um porquê, né? Sim, porque, mas... Então, às vezes, não é o momento. Sim é o momento. Ju, indo nessa linha, eu defendo muito que o educar no sim é muito fácil. O educar no não é que é a verdadeira educação. Porque o sim, você permite e as consequências vão vir um dia, no médio e longo prazo. O não, a consequência é naquele segundo. Pronto. Então você diz o não, você arca com uma explicação naquele momento que é mais intensa. Então às vezes o sim, vai, faz, depois a gente vê. Meu pai dizia, antes você chorando agora do que eu no futuro. É mais ou menos isso. É mais ou Nunca menos esqueci. isso. E hoje faz todo sentido, porque o não vai chorar agora. E o não chora agora e o não traz consequências no curtíssimo prazo. E nós, por essa vida agitada que temos, nós pais, o sim é mais simples, porque você vai, faz, pode, quer, toma, vai, resolve, dá paz pra mim. Que foi o que ontem a doutora Thelma brincou de forma muito séria, que é avó, babá e querem criança calma. Como é que ela deu 3 exemplos, né? Criança quietinha, calma. Não, Edu. Vó e babá querem criança calma. Então, a gente também quer criança calma à noite. E às vezes o sim gera calma. O não gera o conflito. O não gera a Vó, negação. babá e pai cansado. Pai e mãe Ela cansado. Vó, falou mãe, babá e pai cansado. Quer filho Tentando calma. resgatar aqui. Né? E é fato. E o desafio é que nós não podemos nos cansar com aquilo que nos é mais caro. Perfeito. Nós não podemos estar cansados com os nossos filhos. Nós não podemos estar cansados com a nossa família. Nós não podemos estar cansados com os nossos amigos mais próximos, que são normalmente as pessoas que pagam o pato pelo nosso cansaço. Não é? Exatamente. Gente, eu passaria horas aqui conversando com vocês. Eu acho que o papo... A gente vai fazer um outro Plunk Talks para a gente aprofundar. Obrigado, Ju. Obrigado, Carol. Obrigado, Helder. Foi muito importante a gente falar sobre consumo. Foi muito importante a gente falar sobre o consumo, de como a gente escolhe gastar o nosso tempo. Acho que esse é o maior consumo que a gente discutiu hoje. Isso é muito importante, né? E como a gente escolhe também condiciona um repertório de uma cultura social. Né? Então, a maior sociedade que a gente tem é a família. Então, como a gente está se consumindo nesse amor, se nutrindo nesse amor de família, para consumir coisas que dali vão sair. Isso é importante. Gente, se você gostou desse nosso episódio, compartilha com quem você acha que precisa aprender a consumir melhor, para gerar reflexões, para gerar pensamentos. Vamos debater sobre isso em casa, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um novo episódio que a gente publica e a gente se vê no próximo Plunk Talks. Tchau, pessoal. Obrigado por vocês. Obrigado.
Obrigada.